Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como vocês estão? Mais uma semana, mais uma aula do nosso módulo de atendimento ao cliente, hoje com a parte 8, dando continuidade aos tipos de atendimento, vamos falar de retenção de clientes. Já falei alguma coisinha sobre isso, acho que no módulo de marketing e nas aulas anteriores, dizendo que a gente ainda ia tratar mais sobre retenção de clientes e chegou o momento dessa aula aí, tá? Eu aqui, ó, cara amassada, acordei 4:30 da manhã porque a criança acordou, não quis mais dormir. E a vida é essa, gente. A vida é assim. Acontecem umas coisas, mas a gente tem que seguir o planejado, seguir o programado. E eu espero dar uma excelente aula aqui para vocês hoje sobre retenção de clientes. E como vamos começar? Vamos começar assistindo a um vídeo, tá? A gente vai assistir, na verdade, não só esse, mas a gente vai assistir um outro vídeo também, que é pra gente começar a entrar na vibe de retenção de clientes, de cancelamentos, tá? Que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos assistir ao primeiro vídeo, eu comento, depois a gente assiste ao segundo e aí seguimos a aula. Combinado? Boa tarde, olha só, eu tava conferindo minha última fatura e mais uma vez tá cheio de valores que eu nem sei do que se trata. Então eu quero cancelar a minha assinatura agora. Pois não, senhor. Eu só preciso que o senhor responda umas perguntas de segurança para efetuar o cancelamento. Perfeito, vamos lá. Nome completo, Paulo José Frio, data de nascimento, 23/12/85. uma cor, Azul? capital da Jamaica. Pra que isso, gente? Senhor, é para sua segurança. Kingston. Nome das 3 filhas da cantora Baby do Brasil. Querida, eu só quero cancelar na TV a cabo. 5 segundos. Liroca Zabelina Nachara. Valendo HBO degustação, que jogador da seleção brasileira já foi assistente de palhaço? Vai! Pulo! O araqueto, quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Certa resposta, personagem interpretado pelo ator Eric Johnson na novela Barriga de Aluguel. Vai! Calma que eu sei. Peraí que eu sabia essa. Você pode pedir ajuda pro setor de vendas. Não me transfere. Não me transfere que eu sei essa. Paulo... Lulu! Resposta exata! Paulo, chegou a hora da pergunta arrisca tudo. Se você errar, a ligação vai cair na sua cara. Se você acertar, eu cancelo o seu contrato. Você tá pronto, Paulo? Ok, tô pronto. Tem certeza, Paulo? Absoluta. Se você não quiser responder, seu plano continua como está. Não, tô bem. Pergunta: qual é a substância amarela e pastosa produzida pelo retículo endoplasmático? Vai! Puta merda. Você não pode pular. Puta, eu sabia. Peraí. Responde ou paga, Paulo? Pago. Paulo, você tem 10 segundos pra me trazer um prendedor de cabelo. Vai! Ah, peraí que eu sei onde tem. Peraí. 10. Tá todo mundo aqui. Peraí. Eu vi há pouco tempo, tenho certeza absoluta disso. Peraí, não desliga, calmou. Peraí, calmou. Acabou que eu vi há O pouco. tempo tá correndo, Paulo. 6. Não desliga aí. 4. Achei! Obrigado, seu Paulo. Estarei transferindo o senhor pro setor de cancelamento. É favor anotar o número de protocolo. 123 PIN 567 PIN. Peraí, hein. Ó, e tá molhado, cara. Ah, mordeu. Que isso, gente? É camaleão? Vou fazer o seguinte, não quero mais não. Deixa minha linha aí. E aí, gostaram do vídeo? Engraçadinho, né? Quando a gente fala de retenção, a gente está falando do setor que geralmente faz o cancelamento, responsável pelo cancelamento de serviços de uma empresa. A gente ainda vai abordar os aspectos em relação à retenção, por que ela foi criada, qual o objetivo, como que ela age, tá? Mas eu quis começar com esse vídeo justamente pelo setor da retenção ser conhecido como setor que é complicado de se falar, que é complicado de, na verdade, você conseguir atingir o objetivo ao ligar, que é o do cancelamento. E é óbvio que isso acontece porque as empresas não querem perder nenhum cliente, né? Então, nessa época aí, fizeram esse vídeo justamente porque existia essa dificuldade de conversar com o setor de cancelamento. O assinante, a pessoa que assina o serviço ou que recebe o serviço prestado por determinada empresa, tinha que fazer um verdadeiro... Aí eles brincaram como se fosse um quiz, né? Mas a pessoa tinha que quase que ameaçar
denunciar para conseguir chegar no lugar que ela queria. Isso era uma prática comum até o ano de 2014, quando foram criadas novas leis em relação ao atendimento ao cliente, voltado para o cancelamento, e é sobre isso que nós vamos ver agora no vídeo 2, que é justamente uma matéria falando sobre como tudo mudou, tá? Eu achei interessante trazer isso no início da nossa aula para a gente compreender como que as regras mudam com o tempo, ok? Assistam ao vídeo, guardem as informações e vamos falar melhor sobre isso depois, ok? Vamos ao vídeo 2. Já teve problema com TV a cabo, telefonia? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Hashtag quem nunca. Imagine cancelar serviços de telefonia, internet e TV a cabo sem ter que ficar horas ou dias pendurado no telefone. Parece um sonho, né? Parece um sonho mesmo, até porque aquelas leis que regulamentavam esse atendimento pelo telefone não adiantaram muita coisa. Mas isso é o que promete a Anatel agora, a Agência Nacional de Telecomunicações. O cliente poderá suspender o serviço de forma rápida, sem ter que falar com atendentes. A determinação deve começar a valer em junho. As novas regras ampliam os direitos de quem utiliza telefone fixo, celular, internet e TV por assinatura. E funcionarão da seguinte forma: o cancelamento de qualquer serviço poderá ser feito pela internet, em terminais de autoatendimento ou por uma opção no menu do atendimento telefônico, em até 2 dias úteis. Com isso, não será mais preciso falar com um atendente. Durante o atendimento, a operadora é obrigada a retornar quando a ligação cair. Caso o contato não seja retomado, a empresa tem que mandar um SMS com o número do protocolo da chamada. Para definir o regulamento, a Anatel levou em conta os principais problemas registrados pelos consumidores no ano passado. A agência recebeu mais de 3 milhões de reclamações contra operadoras de serviços de telecomunicações. A maioria delas, quase 35%, relacionadas à cobrança. Eles ficam mandando aquelas mensagens, sabe, cobrando alguma coisa. Então sempre pra gente colocar crédito, pra ficar cobrando essas taxinhas de mensagem. Para cobrar eles são rápidos, agora se pede uma exigência eles demoram para resolver. O sistema deles assim deixa a gente muito tempo esperando na linha. As operadoras têm prazos de 120 dias a 18 meses para implementação das medidas. E as obrigações previstas dependem do porte da prestadora de serviço. As que têm até 5 mil consumidores, as que têm entre 5 mil e 50 mil e com mais de 50 mil usuários. Cabe ao consumidor, sim, monitorar, reclamar nos órgãos de defesa do consumidor. É um direito que ele tem e, portanto, é por meio dessas reclamações é que a Anatel poderá, então, estar fiscalizando. O novo terminal de... Viram só? Essas informações, gente, tanto esse vídeo primeiro que eu passei para vocês do canal Porta dos Fundos, relatando a dificuldade de cancelar, quanto esse vídeo agora falando das mudanças de regras, isso é datado de 2014, tá? Olha só quanto tempo a gente tá em 2021. Vão fazer 7 anos já que essas mudanças aconteceram. Aí você pode estar falando, mas por que você está trazendo justamente isso para a nossa aula? Você já tem tanto tempo, alguns de vocês eram até crianças. Porque muitas empresas ainda continuam agindo fora da lei, tá? E a gente vai entender agora o porquê da retenção, o porquê desse setor de cancelamento, qual o objetivo dele. Vocês vão entender por que muitas empresas não seguem as regras da Anatel, né? Claro que essas regras mudam, como vocês viram na matéria, para empresas até 5 mil assinantes, né? 10 mil clientes, 5 mil clientes, 10 mil clientes, 50 mil clientes, enfim. É importante que a empresa que vocês estão trabalhando saiba dessas informações, tenham essas informações e cumpram, né, de acordo com as regras definidas pela Anatel, tá? Mas é importante que vocês tenham conhecimento justamente para que vocês não errem, tá? Em relação a isso. Mas vamos entender um pouco melhor agora essa história de retenção, essa história de setor de cancelamento, e aí a gente consegue compreender melhor o porquê desses 2 vídeos. Vamos lá? Então, falando sobre o setor
de retenção. Reter clientes quer dizer que você não os está perdendo, tá? Então, se eu falo de um setor de cancelamento que se chama retenção, o objetivo é reter os clientes, ou seja, segurar os clientes. Significa não perder os clientes, tá? A definição pode parecer um pouco óbvia, mas na verdade é bem clara. Reter clientes significa mantê-los fiéis à sua marca e fazê-los continuar comprando, tá? Quando a gente fala de retenção, a gente fala muito de serviços, né? Esse setor específico, ele existe para empresas que prestam serviços. As empresas que prestam, que vendem produtos, desculpa, elas podem até ter um setor parecido, tá? Um setor que sirva para, vamos dizer, atender uma reclamação de um cliente. Lembra que eu contei aquela história da Coca-Cola? Então, acho que é uma situação de atendimento que é parecida com retenção. Para a pessoa não se decepcionar com aquele produto e deixar de comprar aquele produto, a empresa oferece uma solução que vai agradá-la, tá? Mas isso vai mantê-la mais como um posicionamento, entendeu? Se eu fizer isso, ele vai continuar comprando meu produto, mas não é nada garantido. Diferente do setor de retenção para empresas que prestam serviços. Porque empresas que prestam serviços, elas têm vínculos com o cliente todo mês. Elas mandam faturas para o cliente todo mês pagar, né? Então, se você perde um cliente, se uma empresa perde um cliente, uma empresa que presta serviço, ela tá perdendo receita líquida ali do mês, tá? Então, o setor de retenção, ele vem para isso, para reter esses clientes, para segurar esses clientes, para manter esses clientes fiéis com eles, tá? E aí, as empresas, elas dedicam muitos esforços na conquista de clientes, né? A gente já conversou muito sobre marketing aqui, já falamos sobre setor de vendas. Então, tanto no módulo 15, no módulo de marketing, quanto nesse módulo aqui a gente tem falado muito sobre isso, sobre o objetivo de venda, sobre o objetivo do marketing, que é sempre de trazer pessoas novas e manter as pessoas que já compram. Por quê? A empresa depende de clientes para ela continuar ativa. Ela precisa o quê? Arrecadar grana, dinheiro. Sem dinheiro não tem empresa, tá? Então, quando iniciou essa ideia de ter um setor de retenção de clientes para as empresas que prestam serviços, foi pensando nisso. Caramba, a gente investe em campanha publicitária, mídia, promoção, treinamento de vendas, lojas. A gente investe em toda uma estrutura que tem um alto custo, como diz aí, tá? E aí depois, por alguma situação, eu vou perder esse cliente, tá? Depois de investir isso tudo, eu vou perder esse cliente fácil, eu não vou fazer nada por isso, tá? Então, por essa necessidade foi criado o setor de retenção de clientes, tá? Que o objetivo é reter, é manter esses clientes para que eles continuem pagando as suas faturas, né? Os serviços contratados e a empresa continue a arrecadar com eles, tá? Então, nada mais justo, né? Se eu tenho um esforço lá para que as pessoas me conheçam, se eu tenho um esforço para que as pessoas comprem de mim, se eu tenho um esforço para atender essas pessoas em suas necessidades, por que eu não vou fazer um esforço para quando elas, por algum motivo, não querem mais permanecer com o meu serviço, por que eu não vou fazer um esforço para que elas continuem? Tá? Então, esse é o objetivo do setor de retenção. E aí a gente já começa a entender o porquê daquele primeiro vídeo lá, as empresas, como primeiro recurso, criam essa dificuldade de seus clientes encontrarem esse setor, de seus clientes cancelarem, justamente para não perdê-los, tá? É claro que com o tempo ficou uma prática estranha, uma prática prejudicial ao próprio consumidor, dentro do seu direito de não querer mais um produto, um serviço, né? Então, a Anatel veio, né, com uma intervenção nessa situação,
criando novas leis, criando novas regras para o cancelamento. E o que dizia lá naquelas regras, né? Se a gente for ver, vocês podem olhar com mais carinho depois isso, joga no Google lá, Anatel, e pesquisem as regras para as empresas de serviço fazerem o cancelamento, né, dos clientes, mas o que a gente pode dizer que fica bem claro é que o cliente deve ter um canal direto de cancelamento. Se ele não quiser falar com ninguém, ele precisa ter essa opção de forma fácil e de forma rápida, mesmo na URA, né, que é aquela gravação, né, que é o primeiro contato ali do cliente com a empresa quando liga no telefone, ou ele precisa já ter uma alternativa com um atendimento físico, né, num atendimento pessoal, que nós ainda vamos ver os canais de atendimento, mas na loja ele tem que ter um lugar que atenda especificamente cancelamentos. Por chat a mesma coisa, ele tem que conseguir cancelar de forma fácil e de forma rápida, tá? Isso é algo que eu já digo para vocês de antemão que tá dentro das regras, ok? Mas dificilmente uma pessoa vai optar por cancelar sem falar com ninguém. Acontece? Acontece. Depois das leis da Anatel já mudou muito, as pessoas podem fazer isso, principalmente quando é telefone, né? Às vezes a gente foca muito no telefone aqui, porque é o canal de atendimento mais utilizado, a gente já viu isso na outra aula, né? Mas as pessoas dificilmente elas fazem isso, algumas sim, quando realmente precisam cancelar, mas a gente vai entender que quando o cliente fala que quer cancelar, nem sempre de fato ele quer cancelar, às vezes ele só quer ter um problema resolvido, tá? Então a gente vai ver agora os motivos para o cancelamento. Eu vou citar alguns motivos aqui, tá? Claro que existem milhares. O que as empresas fazem é mapear os principais motivos, quais são os principais motivos que levam os clientes a querer cancelar o serviço que elas prestam, tá? Então, esses são os principais que eu coloquei aí, que é mapeado pela maioria das empresas, mas podem existir outros, tá? Nada impede que existam outros, porque cabeça de ser humano, né, uma infinidade de coisas podem acontecer. E aí eu vou explicar cada um. A oferta da concorrência. O que é a oferta da concorrência? Então, você tem lá o seu celular. Eu, por exemplo, a minha operadora é a TIM, tá? Quando eu fui para a TIM, eu estava na Nextel antes, tá? É uma outra operadora. Eu estava na Nextel e eu tinha um plano que me dava 10 GB de internet por mês. 10 GB não, peraí, deixa eu lembrar. Eu tinha um plano que me dava 5 GB de internet por mês, era isso. Mais não sei quantos mil minutos de telefone, SMS livre. E eu pagava R$110 por mês. Eu tinha um, meu marido tinha um. E aí, com o tempo, a minha necessidade de internet foi aumentando. Porque, como vocês sabem, eu tenho a minha empresa e nem sempre uma das vantagens de eu ter a minha empresa no modelo que a minha empresa funciona é que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso estar aonde eu quiser, que eu posso continuar trabalhando. Por exemplo, eu estou gravando a aula aqui para vocês, eu estou gravando da minha casa, do meu escritório que eu estou dentro da minha casa, mas eu podia estar gravando de outro lugar. E assim eu faço. A gente agora tá na pandemia, eu tô com criança pequena também, não tá no momento de viajar. Mas dentro dos 6 anos de empresa que eu tenho, eu já viajei muito trabalhando. Não a trabalho, mas trabalhando. Eu continuava tendo minha rotina normal, mas eu levava o notebook para trabalhar. Então, eu quero viajar com meu marido, quero ir ao Nordeste. Já aconteceu algumas vezes. Então, eu adiantava muita coisa antes de viajar. Vou ficar 5 dias viajando. O que eu consigo adiantar? Eu adiantava. E quando eu viajava, eu tirava umas horas da manhã, acordava mais cedo que o meu marido. Acordava, 6 da manhã, trabalhava até as 9, 3 horas de trabalho. E depois ia me divertir. E depois, quando eu voltava, eu acertava o que ficava faltando. Então, eu já fiz muito isso. Só que para fazer isso, você precisa ir para um lugar que tem uma internet boa, né? 100% do meu trabalho é online. Então, eu preciso estar ter uma internet boa funcionando, né? Então,
nem sempre o hotel ou o local que você vai, a casa que você aluga e tudo mais, te dá essa estrutura. Então, o que que eu faço? Eu roteio a internet do celular para o notebook, para eu conseguir utilizar. Por que eu contei essa história toda? Porque eu tinha lá na Nextel o 5 GB e eles acabavam rápido. E estava R$ 110 e começou a aumentar. Aumentou. Ao ponto de que eu e meu marido estávamos pagando quase R$ 300 de celular por mês. E eu achava isso um absurdo. Isso já tem quase 2 anos. E eu achei isso um absurdo. Eu falei, gente, eu não tenho a internet que eu preciso. 5 GB não está sendo suficiente quando a gente viaja. E tá ficando muito caro. Do nada, de 110 foi para R$ 150. Que isso? Não. A gente precisa resolver isso, tá? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu vi um plano da TIM, que a princípio tinham 10 GB de internet, a mesma coisa de telefone, e eram R$ 100, R$ 99 para ser mais específico. Então eu tava pagando lá quase 150, poxa, eu vou ter mais, né? Entra também do custo-benefício também. Foi uma oferta da concorrência, mas teve um custo-benefício também. Pô, eu vou ter muito mais, vai resolver minha vida e eu vou pagar menos. Claro que eu quero isso. E aí, a Nextel não tinha um plano melhor para me oferecer em relação a isso e eles acabaram me perdendo. Quando eles vieram oferecer alguma coisa melhor, eu já estava na TIM. Então, eu quis cancelar com a Nextel por conta de uma oferta da concorrência que foi melhor do que a oferta deles, tá? Então, esse seria um caso típico de oferta da concorrência, tá? Mas eu também encaixo aí eu já tô falando lá do que tá lá embaixo, mas eu vou viajando entre os motivos de cancelamento. No custo-benefício, né? Porque o que eu estava pagando, o que é o custo-benefício? O que eu estava pagando pra TIM não estava me dando os benefícios que eu precisava, que era ter a internet que eu precisava. Depois da TIM, o que eles fizeram? Olha só como é que uma empresa boa é uma empresa que se antecipa às necessidades do cliente. Eles me ligaram e por uma mudança de R$ 10 eles me ofereceram ir para 50 GB. E é assim que fala mesmo, tá, gente? Não quando você fala de mega, de giga, de coisas relacionadas à internet, é no singular, tá? Não é 40 megas, não é 50 gigas, é 40 mega, é 50 giga, tá? Isso aí foi uma coisa que eu aprendi lá quando eu trabalhei com essas coisas. Então, eu tinha, nesse aí eu vou ter 50 GB, eles me deram 50 GB no celular de internet, putz, eu amei, né? Eu falei, claro que eu quero continuar, e assim, e sempre me oferecendo uma fidelidade, tá? Que é uma contrapartida das empresas também. Ó, tô te dando esse benefício aqui, mas você vai ter que ficar comigo aí mais 12 meses sem cancelar, senão você tem uma multa. E aí cabe ao cliente aceitar ou não. Pra mim, o custo-benefício era muito melhor indo pra TIM. Eu fiz uma pesquisa técnica, tá? Onde que a TIM tinha cobertura legal pelo Brasil, porque como eu viajava muito, pra mim isso era importante. O que adianta a TIM ser ótima aqui no Rio e quando eu fosse, sei lá, pra São Paulo eu ficar sem sinal? Os clientes não conseguirem falar comigo, ou eu não conseguia acessar a internet, não adiantaria nada, né? Então, no Nordeste também, Brasília, que eu vou também. Então, eu fiz uma pesquisa dos lugares que eu geralmente costumo ir e todos tinham uma boa cobertura e eu pude comprovar isso depois, né? Então, região dos Lagos, que é uma região aqui no Rio de Janeiro também que tem várias praias para onde eu costumo ir de vez em quando, alugar casa por lá, eu consigo ir tranquilamente, porque tem uma cobertura muito boa. Então, se o local tiver Wi-Fi, mas às vezes o Wi-Fi não é suficiente, chega lá o Wi-Fi é ruim, porque é perto do mar, enfim, você tem que ter uma segunda opção. E aí eu acabei indo pra TIM e tô aqui satisfeitíssima na TIM, já vai fazer 2 anos. Ou até mais, agora eu não vou lembrar, mas enfim. Esse foi um caso típico de oferta da concorrência, tá? O que as empresas fazem em relação a isso, eu ainda vou explicar. Mas a gente também tem os casos de problemas financeiros. Quais são esses casos? No vídeo que a gente assistiu, o cara tava querendo cancelar por qual motivo? O cara tava querendo cancelar porque tinham vindo várias cobranças indevidas na fatura. E aí vocês lembram que eu conversei na última aula também de atendimento financeiro, lembra? A gente falou sobre isso também, quando o cliente não entende o que vem cobrando na fatura e a gente precisa saber explicar. Muitos casos que chegam no setor de cancelamento é porque o cliente não está conseguindo entender.
Desculpa, esse não entra em problemas financeiros, não. Esse entra em erros de cobrança. Tá? Problemas financeiros vai entrar porque ele vai ver o tamanho da fatura e ele vai ver que não tem como pagar. Mas esses problemas que eu acabei de relatar, eles entram em erros de cobrança, tá? Do cliente abrir sua fatura, ver um monte de coisa que ele não sabe por que tá cobrando e aí ele vai querer cancelar. Às vezes ele não quer nem explicar pro atendente, sabe? Ele entra falando que quer cancelar e aí ele vai pro setor de cancelamento e lá o setor de cancelamento, a retenção, detecta que foi um problema de cobrança ou que realmente veio errado ou o cliente não tá sabendo entender o porquê que está sendo cobrado aquele valor, tá? Problemas financeiros é quando ele tá ligando porque ele tá sem grana para pagar, tá? Aconteceu alguma coisa, ficou desempregado, perdeu o emprego, ou a fatura tá com valor muito alto, ele não tá conseguindo dar conta, reajustou e ele não tá conseguindo dar conta. Esses são problemas financeiros, ok? Outro motivo muito comum para o cancelamento também são problemas técnicos. O cara já ligou, já te disse que o sinal não tá legal, interessa se é de internet, se é de telefone, do que for, de TV por assinatura. Eu tô falando aqui, gente, os principais serviços, tá? Mas se vocês lembrarem de algum outro, vocês encaixem também nisso. Problemas técnicos, tá? Aconteceu as coisas, às vezes ele não quer mais que a empresa tente resolver, porque a empresa está tentando resolver e não consegue. E aí ele quer cancelar. Ele pede para cancelar. E vai pro setor de cancelamento por problemas técnicos, tá? Ó, vocês já tentaram cancelar. E eu vou dizer ainda o que o setor de cancelamento faz, tá? Erros de cobrança, já falei, problemas técnicos também. Mudança de endereço. Às vezes ele vai mudar de endereço e na área que ele vai mudar não tem aquele serviço, tá? Isso acontece muito com TV por assinatura, com internet, tá? Banda larga. Às vezes ele vai para um local que não tem aquele serviço e aí vai ser um motivo aí quase que irreversível, né? Porque não tem como você tentar manter um cliente desse, porque não tem como você atendê-lo. Mas eu vou te dizer que eu, na minha experiência, o que a gente fazia, tá? Para evitar o cancelamento, tá? Porque a empresa tem as suas contrapartidas também. Custo-benefício, eu já dei um exemplo, né? Quando ele acha que o que ele tá pagando, ele não tá tendo de volta em benefícios, tá? Aí de telefone, ou seja, ele tá pagando uma fatura alta, ele tem pouca internet no celular, ou ele tem poucos minutos, ou poucos SMS, enfim, o que ele precisar, tá? Ou ele acha que ele tá pagando muito para ter poucos canais, ele acha que aquele valor que ele tá pagando teria que ser o pacote completo, para ter só poucos canais para ele não vale a pena, tá? E aí uma concorrência tá oferecendo, o motivo pode ser um, mas eles podem ter mais de motivos agregados, tá? O que pode acontecer também? Óbito do dono da assinatura ou do provedor financeiro da casa. Às vezes acontece. Aí, Tati, isso entra em problemas financeiros? Também vai entrar em problemas financeiros. Mas aí a pessoa tá querendo cancelar porque aquela pessoa morreu e vai ficar aí no nome dela, aquele serviço. Mesmo que as outras pessoas que continuam morando na casa utilizem, eles não querem, tá? E aí tem como fazer também para manter esse cliente na base. Ok? Estes são os principais motivos para cancelamento, mas é claro que existem muitos outros, tá? Às vezes o cara quer cancelar por um simples maltratamento que ele teve quando ligou para falar de alguma coisa, entendeu? Pode ser insatisfação geral com a empresa, tá? Pode ser por algum tipo de posicionamento. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? A gente vê que a minha empresa apoia algum posicionamento político mesmo, tá? Às vezes a gente vê empresa que apoia alguma coisa dentro da política que a gente não concorda e a gente decide que a gente não quer mais, ou o cliente decide que não quer mais continuar com aquela empresa, ou, por exemplo, sei lá, vou citar aqui, não é uma empresa que presta serviços, não de forma direta, assim, B2C, mas vamos lá, às vezes alguma empresa tem denúncia eu ia falar da Vale, né, do caso lá de Brumadinho. Às vezes existe um problema da empresa para com a sociedade e o indivíduo, o cliente, não quer mais ter uma relação com aquela empresa. Acho que a gente pode falar de empresa de serviço, alguma coisa em relação a trabalho escravo, né? Hoje em dia as pessoas estão atentas a essas causas sociais, né? E não querem mais,
Entendeu? Tipo, se você descobre que a sua operadora de TV por assinatura tem trabalho escravo, ela não tem... O trabalho escravo, como eu digo, é que ela não... Os trabalhadores não são regularizados, fazem jornadas de trabalho absurdas, fora do que as leis trabalhistas contemplam, tá? E aí, às vezes ou outra, sai uma denúncia dessa na mídia, e aí o cliente pode decidir que não quer continuar sendo cliente de uma empresa que tem tais posicionamentos, que faz, que age fora da lei, das leis trabalhistas, que age fora das leis ambientais. Tem uma série de situações que podem acontecer, tá? Então, esses são apenas alguns exemplos. Mas o setor de retenção, ele precisa literalmente rebolar, porque... Literalmente não, né? Porque a gente não ficava lá rebolando, né? Mas quer dizer que num sentido figurado, né? Que ele tem que fazer muitas coisas para manter esse cliente. Por quê? Agora a gente vai para os próximos aí. Reter cliente significa entender as suas necessidades. E isso pode ser traduzido de diversas formas. Nós temos que sair da caixa e entender que as diferenças entre produtos e serviços quase não existe mais. O que ele está querendo dizer aqui? As características de seu produto ou serviço precisam ser complementadas por outras necessidades dos clientes, como conveniência, segurança na transação, economia e um bom atendimento, tá? Serviço de telefonia, como a gente estava falando. Qual a diferença de uma empresa para outra hoje? Nenhuma. Geralmente é preço. Preço, cobertura e que mais? Nada. Né? Então a empresa tem que ter um diferencial. A empresa tem que ter, por exemplo, um bom atendimento, né? A empresa tem que ter segurança nas suas transações. Quer ver uma coisa que desanima muito o cliente? Quando uma empresa é vítima de nome de golpe, tá? Ou seja, entra alguém em contato comigo, eu que sou assinante da TIM. Se manda um e-mail para mim, se dizendo TIM, mandando eu clicar num link para eu ter um desconto na minha fatura. E, na verdade, é um golpe. Mas, Tati, a TIM não teve culpa. Mas cabe a TIM, cabe à empresa, no caso aí, fornecer segurança para os clientes, tá? Comunicando, se descobrir algum tipo de golpe, comunicar aos clientes por SMS, por ligação, por e-mail, seja lá qual for o contato, que eles não estão fazendo aquilo, que eles descobriram aquilo. Ter uma rede de TI que iniba isso, que esteja sempre monitorando essas ações dentro da internet, tá? Isso que evitem também que seus clientes recebam comunicados dentro de mensagens ou ligações fraudulentas, tá? Então, pode não ser culpa diretamente da empresa, mas a empresa precisa estar, quando você lidar com o bom nome da empresa, é justamente isso, você cercar o seu cliente ali de segurança em relação a isso. As transações que ele faz, tá? Em relação a preço também, a empresa tem que estar preocupada, sim, em ter preços que atendam ao seu público-alvo, tá? Que atendam não só ao seu público-alvo que vai comprar, mas ao seu público que está lá dentro, tá? Então, a empresa tem que ter essa visão também, acho que eu comentei agora há pouco, mas essa visão de fazer o bem para a sociedade, porque isso é muito bem visto, tá? Existem pessoas que vão querer ir para uma outra, eles têm uma oferta boa, parecida com a minha, mas eles também têm um programa. Eu fui mal atendida nessa empresa, então eu quero ir para outra porque, além de ter um preço parecido com o que eu pago aqui, eles têm um projeto com crianças da Amazônia, entendeu? Então, que vivem lá na floresta, enfim. Então, é importante que se observe isso, tá? As empresas precisam observar o seu redor, tá? Quais são as tendências do consumo. E isso é tendência de consumo, preocupação social, preocupação ambiental, é uma coisa que todo mundo deveria ter, mas é uma tendência de consumo também. Tá? Quando a gente compra lá da Natura, não tem nada a ver com serviço e nada a ver com cancelamento, mas quando a gente compra lá na Natura,
Acho que eu já até citei isso numa aula, eu gosto de comprar no site deles, e quando eu compro no site deles, que eu finalizo a compra, no final tem lá tudo que eu ajudei a fazer com a minha compra. Ó, você ajudou a plantar não sei quantas árvores, você ajudou o projeto tal, você ajudou as famílias, sei lá, dos ribeirinhos, enfim. Tem uma série de coisas que as empresas fazem e que acabam mantendo clientes com elas, tá? Porque você olha e você fala, ai, que trabalho bonito, legal, quero continuar contribuindo com isso. Então, quero continuar sendo cliente desta empresa, tá? Então, a gente tem que entender a necessidade do cliente na década que ele está vivendo, no ano que ele está vivendo, no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo no país, no que está acontecendo no estado, tá? Eu acho que a gente pode pegar isso do macro ao micro para a gente conseguir compreender quais são as necessidades do cliente hoje. O que eu tenho que atende essa necessidade? O que eu posso criar? O que eu posso fazer para que eu atenda essas necessidades que o cliente tem hoje? O pensamento tem que ser esse, ok? E aí a gente vai para uma parte de ferramentas de retenção. Porque a gente está falando de cancelamento, e eu já dei alguns exemplos, mas como que funciona? Na prática é assim, o cliente quer cancelar, ele pode pedir para ir cancelar diretamente, tá? Se a gente for um atendimento telefônico, pessoal, chat, ele pode falar lá, cancelamento. E aí ele vai ser direcionado para uma pessoa que vai estar preparada para atendê-lo em relação a essa solicitação de cancelamento. Entrou no setor de cancelamento, primeira coisa que o atendente vai fazer, ele vai mapear os motivos, tá? O porquê que o cliente quer cancelar, tá? Aí ele mapeou lá, o cliente vai falar, e vai lá, quais são os motivos, a gente já viu os principais, né? Eu tive uma oferta da concorrência. Eu tô com um problema aqui que minha internet já não funciona há 20 dias, já veio 3 técnicos e ninguém resolveu. Minha fatura tá vindo com problemas de cobrança, de erros de cobrança. Eu não pedi esse canal aqui, ou eu não pedi esse produto aqui. Eu não pedi isso aqui e veio me cobrando. Eu tô mudando de endereço. Eu tô pagando muito e tô tendo pouco. Vai ter lá um motivo e a pessoa responsável, a pessoa do setor de cancelamento. Peraí. Cheguei aqui. A pessoa do setor de cancelamento vai entender o porquê que ele quer cancelar e aí ele vai parar, pedir um momento, tá? E ele vai pensar no que ele pode fazer para manter aquele cliente. Tá? Cada empresa vai criar ferramentas adequadas ao tipo de serviço que presta. O importante é que essas ferramentas estejam de acordo com o motivo citado para o cancelamento do produto, para que o objetivo seja atingido e o cliente permaneça na base de assinantes. Então funciona assim: entrou no setor de cancelamento, o atendente vai entender, né, o porquê que aquele cliente quer cancelar. E ele vai pensar numa solução para aquele problema, tá? Vai oferecer aquela solução ao cliente e o cliente vai dizer se ele quer ou não ficar na empresa, tá? E aí as empresas, elas criam ferramentas, tá? Para que os clientes fiquem, para que os clientes permaneçam. E quais são essas ferramentas? Eu vou dar alguns exemplos, claro que vão ter 1 milhão de outras ferramentas, e aí quando eu for falar de alguns casos que eu já presenciei, que eu já passei, vocês vão entender melhor sobre isso. Mas o que são essas ferramentas? Geralmente oferece um desconto por um período, resolução dos problemas relatados mais compensação, ressarcimento mais compensação, degustação de algum serviço, tá? E aí eu tô falando, vocês me desculpem, tá? Que eu tô muito alérgica hoje. E aí, por isso que eu tô fungando assim, mas enfim. Eu tô falando aqui de você observar o motivo do cancelamento pra você saber, você como atendente, tá? Você saber que tipo de ferramenta você vai utilizar para que o cliente fique na base. Para que ele continue pagando, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá aos motivos de cancelamento. Um cliente entra e ele tá querendo cancelar por causa de uma oferta da concorrência. A concorrência está me oferecendo pagar isso para ter isso, e com vocês eu pago mais caro para ter aquilo.
E aí você vai olhar, tá? O que que a concorrência tá te dando, tá? Ah, a concorrência tá R$ 100, tá? Mas o que que a concorrência tá te dando? Vamos pegar aqui, sei lá, um caso de telefone, tá? Concorreu, o cliente tem 1.000 minutos e 5 GB. O exemplo que eu dei do que eu tinha. E aí a concorrência está oferecendo todos os minutos mais 10 GB, tá? Primeira coisa que o atendente vai fazer é ver se tem um pacote parecido com aquele, né? Se tem um plano parecido e quanto que fica esse plano, tá? Ah, eu tenho, mas é muito mais caro. Então, o que que você vai fazer? Pode oferecer um desconto por um período, né? Senhor, vou oferecer um desconto aqui pro senhor por 3 meses, para que o senhor pense melhor nessa mudança, para que o senhor veja se realmente é importante mudar, se essa operadora de celular, ela atende os lugares, a senhora em parte técnica, nos lugares que a senhora costuma frequentar, né? Porque aí você vai criando um monte de... O operador da retenção, ele já é esperto, ele vai criando um monte de situações que podem acontecer na concorrência e que lá não acontece. Ó, e será que a senhora na concorrência vai ter um sinal de qualidade como tem aqui na minha empresa? Tá? Ele tem argumentos e ferramentas para manter aquele cliente. Aí você pode pensar, dá um desconto, sei lá, por um período. Ele vai dar um desconto por 3 meses e vai argumentar uma série de coisas, de parte técnica, de parte financeira, de falar de tranquilidade que a cliente tem, por ser cliente há um período de tempo. Aí eu falo, Tati, mas vai acabar o desconto, ele vai querer cancelar de novo. Pode ser que não. Porque pode ser que em 3 meses a empresa que tem esse cliente já viu que muita gente está indo para essa concorrente X e cria um pacote parecido com o mesmo valor. E aí, chegar lá na frente, esse cara não vai cancelar, ele vai só mudar para esse plano que tenha o mesmo valor. Que a empresa, por monitorar que muita gente estava querendo cancelar, já criou aquele determinado plano, tá? Então, o desconto por um período ele resolve nessas situações, né? Que a empresa vai conseguir botar um plano novo, ou a outra empresa vai começar a ter muito problema técnico, e aí ela vai ouvir de alguém que não pega em lugar tal, e ela precisa, ou ela simplesmente vai ligar, não vai ligar para mudar mais por um bom tempo, porque ela não tem tempo, tá? Por isso que, independente da ferramenta, o importante é manter o cliente, mas ela tem que ser adequada, ela tem que resolver o que o cliente está relatando naquele momento. Cancelamento por problema técnico. Se você não resolver o problema, se você der um desconto, vai adiantar? Não vai adiantar. Porque você não resolveu o problema. Então, para um problema técnico em um determinado serviço, a solução tem que ser resolver o problema. E aí, o que os operadores de retenção geralmente fazem? Mas já veio 2 técnicos aqui, não resolveu. Aí a gente vai ligar lá para a base, pedir para ir um técnico mais experiente na casa daquele cliente. É um atendimento diferenciado, não é igual o saque. É um atendimento que está ali lutando, batalhando com todas as suas armas para manter o cliente, para que ele não cancele, tá? Então, ele vai ligar lá para a parte técnica, deixar o cliente esperando lá. Senhora, aguarde um momento. Se for por telefone, se for por atendimento pessoal, ele vai ligar na frente do cliente mesmo para a parte técnica e pedir para ir um técnico experiente na casa do cliente resolver aquele problema, independente do serviço que seja. E aí, para o cliente não ficar tão insatisfeito e aceitar, pode ter uma compensação. Aí pode entrar um desconto, aí pode entrar alguma degustação de algum serviço. O que é degustação de algum serviço? Ele experimentar de graça algum outro serviço que a empresa oferece, tá? Então, você vai resolver o problema do cliente e vai compensá-lo pelo estrago que já foi feito antes, né? Pela insatisfação dele, tá? Então, a gente tem aí a mesma coisa para problema financeiro, né? Para problema financeiro não, desculpa. Para erros de cobrança. Você vai resolver aquele problema, você vai tirar aquela cobrança, mas o cara continua chateado. Ele perdeu o tempo dele ligando, tá ali, sei lá, meia hora, 1 hora naquele atendimento. Você vai dar uma compensaçãozinha, tá? Os atendentes geralmente dão uma compensaçãozinha. Se for um caso de TV por assinatura, colocam os canais lá que geralmente são pagos à parte, de graça para ele assistir por uns 3 meses, por uns 2 meses, 1 mês, tá? Ele vai oferecer algum desconto por algum período,
tá? Ele vai dar algum tipo de compensação. Cobrança errada também tem um ressarcimento, né? De ter lá a empresa vai ter um procedimento que deposite na conta do cliente o que ele pagou a mais, tá? Mais algum tipo de compensação, tá? A degustação de algum serviço, às vezes o cliente está só, eu não assisto, caso de TV por assinatura, por exemplo, eu não assisto. Se eu não assisto por quê? Às vezes o cliente não assiste porque tem poucos canais. Então, ok. Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar mais canais aí, o senhor assiste, experimenta, vê se gosta desses outros canais. Se o senhor gostar, no futuro o senhor faz uma mudança de plano. Porque aí a gente viu que o senhor não assiste porque o senhor não tem os canais interessantes, né? E aí coloca lá. Mas no caso de internet, por exemplo, pode ser o cara, sei lá, paga 30 mega e você pode dar 60 mega para ele experimentar. Não tô usando muito, tô insatisfeito, tá lento. Não, senhor, então usa aqui esses 60 mega por 3 meses, por 6 meses, por 2 meses, e aí depois o senhor vê. Se o senhor achar que realmente aquilo te atendeu, liga pra cá de novo que a gente vê uma forma de o senhor ter esses 60 mega, tá? Então, funciona mais ou menos assim, as ferramentas, tá? Então, cliente quis cancelar, chegou no setor de cancelamento, que se chama retenção de clientes, vai o operador, tá? A pessoa, o atendente, vai verificar o motivo do cancelamento e aí, com esse motivo, ele vai utilizar de argumentações e ferramentas para manter esse cliente na base, ok? Aí você pode perguntar, Tati, mas manter um desconto por um período é interessante? A empresa já presta um serviço. Ter qualquer dinheiro é melhor do que nada, né? Então, vai ser por um período até a gente estruturar melhor a empresa para que possa continuar atendendo esse cliente, tá? E vai acontecer como é que funciona o setor de cancelamento, o setor de retenção? O atendente, ele faz essa argumentação, ele oferece os benefícios. Se o cliente não for aceitando, ele vai tentando oferecer outras ferramentas até encontrar uma que se encaixe, tá? Ou até não encontrar e o cliente de fato cancelar o seu serviço, que é uma tristeza. Esses setores geralmente funcionam com um comissionamento, tá? Eu trabalhei lá, eu trabalhei tanto como operadora, como suporte operacional e supervisora de setor de retenção por um bom tempo. E funciona comissionado. Então, eles tinham o salário deles, tá? O atendente de retenção, ele tem o salário deles. E eles têm a comissão também de acordo com o número de clientes que eles conseguem manter na base, de acordo com a relação entre os que eles atenderam e os que eles conseguiram manter na base, tá? Aí a forma de comissionamento, cada empresa faz a sua. E até existem empresas que nem têm comissionamento, tá? Mas é normal, o modus operandi aí é ter um comissionamento que é justamente para fazer o operador, para fazer o atendente se esforçar ao máximo para manter aquele cliente na base, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender bem até aqui. E aí eu vou falar de alguns casos reais de cancelamento que eu já tive, tá? Quando eu era lá operadora. Tem muito tempo, mas a minha memória é boa. Eu guardo algumas coisas. E aí eu vou botar aqui os motivos de cancelamento. E aí eu vou dizer pra vocês mais ou menos o que foi que eu fiz, só pra vocês entenderem um pouco da dinâmica, tá? Já tive casos de pessoas, porque o ouvir, lembra que a gente tava falando de ouvir? Eu nem fiz um resuminho nesta aula, tá? Pra vocês não ficarem falando que eu sou chata, que toda aula eu fico repetindo tudo que a gente já viu. Mas na próxima eu vou fazer. Mas a gente viu lá sobre ouvir e escutar, lembra a diferença? Quando a gente falou da importância do ouvir e tudo mais, se você consegue ouvir o cliente, você consegue entender de fato as motivações que o levaram a estar ali, tá? Porque às vezes ele pode te falar um motivo, mas na verdade ser outro. Eu já tive uma cliente que entrou em contato quando eu trabalhava lá na NET, né? Que ela queria cancelar porque ela tava sem dinheiro para pagar. E aí eu conversando com ela, como assim? O que aconteceu? É temporário, não é? Como que funciona? A senhora não assiste?
qual é a sua relação com a TV. E aí eu vi que ela assistia, ela me falou que ela assistia. E aí conversando, sei lá, depois de uns 5 minutos, ela me falou que ela tinha acabado de descobrir um câncer, então ela queria cancelar, ela estava cancelando tudo, porque ela estava preocupada se ela ia ter dinheiro para manter o tratamento da doença. Então, na verdade, essa cliente ela não queria cancelar. Era triste, ela estava sensível, ela estava, não é nem sensível a palavra, ela estava vulnerável, tá? Ela estava num momento de susto, ela estava num momento de fragilidade, acho que fragilidade é a palavra aí. Ela estava num momento de fragilidade em que, por um impulso, ela pensou: meu Deus, estou com câncer, não quero morrer, preciso me tratar, preciso de dinheiro, vou cancelar tudo para ter o máximo de dinheiro possível. Tá? E aí eu ouvi, eu acolhi, eu escutei aquela cliente, tá? Escutei o que ela falou, eu ouvi o que ela quis dizer, entendi, compreendi, tá? A acolhi, e aí, mas é claro, como meu papel era de manter a cliente, eu comecei a conversar com ela, e aí que é importante que o operador seja bem treinado e tenha experiência nesse sentido. Por isso que esse setor de retenção geralmente são operadores que vêm já do saque, tá? Dificilmente é contratado para retenção. Ele geralmente já vem de um outro setor, porque ele já conhece muita coisa sobre a empresa. E aí eu peguei toda a minha sensibilidade e falei com ela que a TV, no caso era a TV por assinatura, poderia servir de distração para ela naquele momento tão difícil, tá? E aí eu falei para ela: quando a senhora voltar de uma sessão, de um tratamento, né, e a senhora vai chegar em casa, a senhora não vai ter nada para assistir, não vai ter nada para fazer, um filme, um programa, entendeu? Pode servir, né, de uma distração para um momento de dor, para um momento de solidão, de tristeza. Então, a senhora pode precisar disso. Se a senhora quiser cancelar, deixei bem claro. Se a senhora quiser cancelar, a gente cancela agora. Eu mando um técnico aí amanhã buscar os seus equipamentos. Mas é interessante que a senhora pense nisso, né? A senhora vai precisar assistir TV. TV é uma distração. Hoje, assistir um filme é uma coisa muito legal pra gente fazer, ainda mais quando a gente tá num momento que não tá legal, né? Quando a gente tá triste, o que a gente quer fazer? A gente se afunda, na época nem tinha Netflix, tá, gente? Mas a gente se afunda nas séries, nos filmes, né? Quando a gente não tá com vontade de fazer nada, né? A gente se joga na televisão. A televisão, ela serve muito pra isso ainda, né? Então, eu quis conversar com ela nisso. E, de fato, compreendendo que poderia ser sim. Eu tava ali no meu papel de não querer que ela cancelasse, mas o argumento que eu utilizei foi super válido. Porque ela precisaria de distração nos momentos difíceis que ela iria ter. E a televisão poderia suprir essa necessidade. Então, é você entender a necessidade do cliente, tá? E como esse caso, eu posso contar vários outros. Posso contar, não sei se eu já falei aqui, acho que eu já comentei numa outra aula de atendimento, que uma vez eu atendi a Marisa Monte. Quem é a Marisa Monte? Não sei se vocês são muito novos, mas Marisa Monte é uma cantora da MPB, muito famosa. Depois joguem, ela tem várias canções muito famosas. Tem projeto dela com os tribalistas também. E eu a atendi, ela queria cancelar tudo. Que ela tinha vários serviços, ela tinha TV, ela tinha internet. E ela queria cancelar tudo. E aí o que tinha acontecido na época? Ela já tinha cancelado a internet dela há mais de um ano. Ninguém foi buscar o equipamento dela e ela estava sendo cobrada há mais de um ano por um serviço que ela já tinha cancelado. Olha só a situação. E aí tinha tipo assim R$2.000 ao longo desses anos, um ano e pouco, que ela já tinha pago e ela tava chateadíssima, porque ela falou: cara, eu cancelei, eu descobri aqui olhando a fatura, né, erros de cobrança aí, eu descobri aqui na minha fatura que vocês estão me cobrando um negócio que eu já cancelei. E ela chegou muito, 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 muito chateada. E eu, na minha condição de atendimento, falei: ok, era uma coisa que fugia da minha alçada, ressarci essa cliente, fugia da minha alçada. O que é a alçada? Tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. Que você vai precisar de alguém superior para te autorizar.
Então, como estava fora da minha alçada, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu já vi aqui, a senhora precisa ser ressarcida desse valor X aqui, que é um valor indevido, que a senhora está sendo cobrada, só que eu não posso fazer isso nesse momento. Então, eu já peguei seu telefone, eu vou conversar aqui com o setor responsável e a gente vai ver como vai fazer esse ressarcimento. E aí foram, acho que 2 semanas, ligando pra ela direto. Quando não ligava, ela ligava pra central me procurando, querendo falar comigo. Até a gente conseguir a liberação. E aí a gente pode pensar, hoje em dia, R$ 2.000 é praticamente nada, né? Mas pensa, sei lá, quantos anos atrás foi isso? Uns 12 anos atrás. Era dinheiro pra caramba, né? Era como se fosse o dobro do que é hoje. E aí eu consegui o ressarcimento pra ela e ela continuou. Olha só, foi um esforço de 2 semanas pra manter a cliente. Né? Porque quando você pega um cancelamento, um caso de cancelamento e você não quer cancelar, você, como operador de retenção, como atendente de retenção, você vai fazer de tudo para que ele não cancele. E isso, às vezes, vai além daquele atendimento daquele momento. Você vai pegar o telefone do cliente, você vai tentar resolver, você vai ligar para ele depois, tá? O que acontecia comigo muito também em erros de cobrança era, às vezes, o cliente querer cancelar. Lembra que eu falei da prorata, das faturas enormes na aula anterior? Acontecia e às vezes nem eu estava entendendo o que estava acontecendo naquela fatura. Então eu falava, senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou ver aqui com o setor responsável, vou analisar essa fatura, porque senão eu ia ficar 2 horas ali com ele na linha e ele ia ficar mais chateado ainda e eu ia perder muito tempo. Eu falei, vou fazer o seguinte, no começo eu fazia assim, não conseguia entender a fatura, depois fazia a fatura com o pé nas costas, mas enquanto isso, ó, eu ligo pro senhor mais tarde. Pode ser? Ok. E aí terminava o atendimento, quando acabava lá, meu horário de atender, eu ia com o supervisor, pedia uma pausa para explicar a situação. E explicava a situação e depois ele me entendia, né, o que estava acontecendo. Depois eu ligava, ó, senhor, é isso, tá errado mesmo, a gente vai te ressarcir. Ou então, tá certo, senhor, é isso aí. Mas já que tá certo, o senhor tem que ser cobrado, e aí eu vinha com uma ferramenta. Vamos te dar esse desconto aí, já que veio essa fatura muito alta. Vou dar esse desconto aí por 3 meses para o senhor se aliviar financeiramente. Depois volta a cobrar só esse valor X, ok? Ok. O cliente ficava com a gente, não cancelava. Ou então ressarcia o cliente, tá? Problema técnico, a mesma coisa. Já aconteceu de eu falar, ó, vou mandar um técnico hoje aí, a senhora tá hoje em casa e ele vai resolver. E aí ligava lá, pelo amor de Deus, resolvam o problema dessa mulher, para que ela não cancele, senão ela vai cancelar, tá? Então, existem diversos tipos de atendimento. Se você ouvir, se a empresa treinar seus colaboradores, seus atendentes, para que ouçam, compreendam e tiverem ferramentas disponíveis de acordo com os motivos de cancelamento, essa retenção, esse setor de retenção, ele não vai ser conhecido como um setor que está só querendo que o cliente fique, e aí a ligação vai cair, e aí vai ficar enrolando, igual aquele vídeo que a gente viu lá no começo, mas ele de fato vai achar uma solução que o cliente fique satisfeito e que a empresa também fique satisfeito, porque o cliente vai continuar lá e vai continuar pagando também, ok? Acho que é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender a necessidade, né, de ter um setor de cancelamento, de ter um setor de retenção em todas as empresas de serviço, de produto. Vai se adequar naqueles casos que eu comentei, de você ter ferramentas para agradar mais o cliente, né, porque para que ele continue comprando, mas a retenção, ela geralmente existe como setor em empresas que vendem serviços, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender a importância deste setor e do porquê que a empresa precisa olhar para a necessidade do cliente a fim de mantê-los na base, tá? Então, até a nossa próxima aula. Aproveitem esse momento, façam o exercício, tá? Que tá tudo fresquinho na cabeça, façam o exercício e até semana que vem.